Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula passada a gente viu números racionais, o conjunto dos números racionais, e nessa aula a gente vai ver as operações com números racionais na forma de fração. Certo? Existem operações com números racionais na forma de fração e operações com números racionais na forma decimal. Na forma decimal a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula a gente vai ver as operações fundamentais dos números racionais na forma de fração. Quais são as operações que a gente vai ver? Soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, certo? Primeiro vamos falar relembrar o que é o número racional. Número racional é todo aquele número que pode ser colocado em forma de fração, certo? Professor, e o que é uma fração? Vou relembrar aqui de novo. Uma fração nada mais é que uma divisão entre dois números, certo? Eu tenho o número aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tenho o número aqui. A sobre B. Tem uma divisão de dois números, A sobre B. Ou seja, o número que está em cima na fração é chamado de numerador. Certo? E o que está embaixo é denominador. Na fração, em toda divisão, o denominador tem que ser diferente de zero. Não pode ser igual a zero, pois isso é impossível, não existe na matemática. Isso é um absurdo. Dividir alguma coisa por zero, dividir alguma coisa para nada, certo? Vamos olhar aqui agora. Primeiro a gente vai com a soma de frações, soma dos números racionais. Existem dois casos na soma de frações. Existe com os denominadores iguais e com os denominadores diferentes. Primeiro vamos ver com os denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, é bem simples. Temos aqui duas frações. Representamos essas letras. Essas letras representam um número, certo? E podemos ver que os denominadores são iguais. Ou seja, na primeira fração o denominador é B e na segunda fração o denominador é B. Se eles são iguais, o que é que eu faço? Repito o denominador e somo os numeradores. Da primeira fração, qual é o numerador? A. Da segunda fração, qual é o numerador? C. Então, está aqui a soma de fração com denominadores iguais. Vamos ver aqui agora um exemplo. Exemplo bem clássico. 3 sobre 5 mais 7 sobre 5. Está igual aos denominadores? Está. Qual é o denominador? 5. Ou seja, se é uma soma de fração e os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Repito o denominador. Qual é o denominador aqui? 5. Então, vou repetir 5 e somar os numeradores. Da primeira fração é 3. Da segunda fração é 7. Ou seja, repito de novo aqui, ó. E somo. 3 mais 7 é quanto? 10. E podemos dividir aqui também. Quanto é 10 dividido por 5? Simplesmente é 2. Agora vamos ver o segundo caso. O segundo caso é com os denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, vai ser um pouco mais complicado. Ou seja, eu vou ter que tirar o MMC dos denominadores. Certo? Vejamos aqui o exemplo. A soma dessas duas frações aqui, ó. 12 sobre 5 mais 1 sobre 4. Certo? Denominadores diferentes. O de um é 5 e o de outro é 4. Qual é o primeiro passo que eu faço? O primeiro passo que eu vou fazer é tirar o MMC de 5 e 4. Tirar o MMC dos denominadores. MMC é isso aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre os dois números. Para realizarmos o MMC, nós utilizamos apenas números primos. O que são números primos?
números primos são números que só tem dois divisores, por 1 e por ele mesmo. Certo? Eu tenho aqui 5 e 4. Eu tenho algum número que divide 5 e 4 ao mesmo tempo? Não. Então eu pego sempre o menor dos dois, que aqui é o 4, e vou dividir pelo menor número que divide ele, sem ser o 1. Qual é o menor número que divide 4 sem ser 1? O 2. Certo? 5 dividido por 2 pode? Não. Então eu repito 5. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Aqui. 5 e 2. Eu tenho algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Não. Então eu pego o menor, que é 2. E qual é o menor número que divide ele? Sem ser 1. Ele mesmo, né? 2. Então 5 dividido por 2 pode? Não. Então eu repito 5. 2 dividido por 2 é quanto? 1. Se eu tenho uma coisa e divido por ela mesma, o resultado é sempre 1. Quando chega em 1 aqui, esse lado aqui eu já paro. Agora vamos para o outro lado. Qual é o número que divide 5? O menor número que divide 5, sem ser o número 1. Então o menor número que divide 5 é ele mesmo. 5. Então 5 dividido por 5 é quanto? 1. Pode ver aqui, ó. Quando chegam os dois números em 1, então eu paro. Pronto. Terminou o MMC. O que é que eu faço agora? Multiplico aqui, ó, esses números aqui, ó. Quais são os números? 2, 2 e 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 4 é quanto? 20. Então, vamos para cá. Agora, o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, tirei MMC de 5 e 4, deu quanto? 20. Pode ver aqui. Deu 20. O que é que eu faço? Pego 20, divido por 5. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Dividiu aqui, deu 4. Pego o resultado e multiplico com o numerador. 4 vezes 12 dá quanto? 48. Boto 48 aqui. Repito o sinal, que é mais. Pego o outro lado também, ó. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Primeiro eu divido, depois multiplico. Agora o resultado que deu aqui, multiplico com o numerador de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá quanto? 5. Fiz todo o procedimento. O que é que eu faço agora? Pode ver aqui. Repito aqui, ó, os dois. Denominadores iguais? Sim. Agora eu repito. Repito os denominadores e somo os numeradores. O numerador da primeira fração é quanto? 48. E o da segunda fração é 5. 48 mais 5 dá quanto? 53. E o denominador, 20. Tem como simplificar? Não. Se não tem como, então eu deixo do mesmo jeito. Certo? Operações fundamentais com números racionais. De novo, né? Agora vamos ver a subtração. A subtração é do mesmo jeito da soma. Certo? É o mesmo procedimento. A diferença é que um soma e o outro subtrai. Se os denominadores forem iguais, o que é que eu faço? Repito os denominadores e subtraio os numeradores. No primeiro caso. E no segundo caso, o que é que eu faço? No segundo caso, eu tiro o MMC dos denominadores, que eles vão estar diferentes, certo? Tiro o MMC e faço aquele procedimento. Vamos ver aqui o exemplo? Exemplo do primeiro caso. 9 sobre 2 menos 3 sobre 2. Denominadores iguais, repito. E subtraio os numeradores. 9 menos 3 dá quanto? 6. Então aqui dá quanto? 6 sobre 2. 6 sobre 2 é quanto? 6 dividido por 2? 3. Primeiro caso simples. Segundo caso, do mesmo jeito. Aqui, ó. Eu quero a subtração dessas duas frações. 2 terços menos 1 quarto. Tiro MMC de 3 e 4, que deu quanto aqui? Deu 12. Ó. Mesmo procedimento da outra. Mesmo procedimento da soma.
Aí pego aqui 12, divido por 3, dá quanto? 4. 4 vezes 2, dá quanto? 8. Pega a segunda. 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Repito qual o sinal? Isso daqui, sinal de menos. Agora ficou como aqui? Os denominadores iguais. Repito e subtraio os numeradores. 8 menos 3 dá quanto? 5. Dá para simplificar? Não. Repetindo, o mesmo procedimento que eu faço na soma, eu também faço na subtração. Pronto. Vamos ver aqui a multiplicação. A multiplicação é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Temos aqui, ó, não importa, veja só, preste atenção. Não importa se eles são iguais ou diferentes. É o mesmo procedimento, certo? Temos aqui, ó, duas frações se multiplicando. A sobre B vezes C sobre D. Esse asteriscozinho aqui é uma multiplicação, certo? O que é que eu faço? Multiplico numerador com numerador. Então, A vezes C, aqui. E denominador com denominador. C vezes D. Pronto. Aqui o exemplo. 9 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Denominadores diferentes, sim, mas não importa. O que eu faço com o numerador igual, o denominador igual, eu posso fazer com o denominador diferente. A regrinha de denominador igual ou diferente só serve para a soma e a subtração. Na multiplicação e divisão não tem mais essa regrinha, viu? Olha, 9 vezes 3, aqui em cima, que deu quanto? 27. 2 vezes 4 dá quanto? 8. 2 vezes 4, 8. Terminou. Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos aqui agora na divisão. A divisão também é fácil, mas requer uma regrinha, certo? Para dividirmos duas frações, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar vezes o inverso da segunda. Primeiro, antes de lhe mostrar, eu vou mostrar o que é o inverso de uma fração. Se eu tenho aqui uma fração 2/3, qual é o inverso dela? É muito simples. É 3 sobre 2. Só trocar. Quem estava embaixo vai para cima e quem estava em cima vai para baixo. Quem estava na sombra vai para o sol e quem estava no sol vai para a sombra, certo? Então vamos lá. Temos aqui duas frações. A sobre B dividido por C sobre D. Isso é duas frações e estou vendo que tem um sinal de dividir aqui. Então é uma divisão de duas frações. O que é que eu vou fazer? Repetir as duas frações e multiplicar vezes o inverso da segunda. A segunda era C sobre D. Qual é o inverso dela? Vai ser D sobre C. Pronto, agora caiu em multiplicação de frações. Multiplicação de frações a gente sabe. Como é que a gente resolve? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. A vezes D está aqui e B vezes C está aqui. Vamos fazer agora aqui um exemplo com números. Tenho duas frações. 9 sobre 2 dividido por 5 sobre 7. O que é que eu faço? Repito a primeira fração, 9 sobre 2, e multiplico vezes o inverso da segunda. A segunda era 5 sobre 7. Certo? E qual é o inverso de 5 sobre 7? É 7 sobre 5. O que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. Certo? Caiu na multiplicação de frações. Na multiplicação de frações a gente sabe resolver. Multiplico 9 vezes 7, numerador com numerador, e denominador com denominador, 2 vezes 5. 9 vezes 7 dá quanto? 63. 2 vezes 5 dá 10. Tem como simplificar? Não. Então deixa do jeito que está. Obrigado, pessoal, pela aula. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido e até mais.